Boa noite, seres infinitos, de infinitas possibilidades. Vamos lá, embora. Aumentar esse volume para iniciar a semana com total facilidade, alegria e glória, o que mais é possível. Como pode melhorar o universo de tudo isso? Só um minutinho que eu estou mandando aqui um aviãozinho para todas as pessoas, para elas se conectarem com a gente nesse domingo à noite, né? Para que a gente possa, junto nessa energia, criar aí muito mais possibilidades para a nossa vida. E o que mais é possível, não é verdade? Aproveite vocês também, envie aí para os seus amigos, conhecidos, família, para a gente falar um pouquinho esse domingo à noite sobre vulnerabilidade, né? Olá, Lu, tudo bem? Energia gostosa de São Paulo, do Rio, do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, de Palestina e o que mais é possível. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui. Oi, Má, beijo, lindeza. Pri, boa noite. Vamos lá iniciar baixando, né, as nossas barreiras para que a gente possa receber umas das outras, uns dos outros, e todas as projeções, expectativas, conclusões, separações, julgamentos, crenças, pensamentos que nós tenhamos a respeito deste domingo à noite, da nossa live, da nossa semana, dos nossos amigos, do nosso profissional e de tudo que está abaixo disso em qualquer vida, dimensão, realidade. Vamos agora soltar tudo isso e rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo por amor a nós. Sim, sim, tá feito. Então vamos lá falar um pouquinho aí, né, sobre vulnerabilidade, né? Em quais situações, né, vocês que estão aqui ao vivo comigo ou que vão ver essa live depois por alguma das redes sociais, inclusive lá no Instagram, aqui no Instagram, lá no YouTube, Empodera Coaching com Patrícia Cotrim. Se for leve para vocês, compartilhe lá o nosso YouTube para que a gente consiga aí, toda semana também tá subindo vídeos para lá de contribuição, para agregar aí na vida de vocês, para que vocês tenham aí uma vida, né, uns dias mais leves de contribuição, de orientação, de consciência, o que mais é possível, né? Se inscreva lá no canal, é bem importante pra gente, porque as redes sociais, né, quanto mais pessoas, né, estão conectadas com... Se for leve, é óbvio, né? O que mais é possível? Se for pesado, enfim, né? Eu não sigo o que é pesado, então eu oriento vocês também a não seguir o que seja pesado, mas se for leve, e aí a gente pode também ser contribuição na vida de outras pessoas, pode contribuir também para que as redes sociais, né, divulguem também mais para mais pessoas, né, se transformarem, se permitirem a ter mais consciência, sendo mais vulnerável, né, com elas mesmas. O que mais é possível? Então, vamos lá, falar um pouquinho, né, desse quarto elemento, vulnerabilidade. Lembrando que agora essas lives de domingo à noite, eu tô seguindo muito energia e para quem me segue aqui, tá acompanhando que eu faço a live, né, sobre determinado tema e durante a semana disponibiliza aqui no Insta, no Face e no YouTube os vídeos, reels, tudo a respeito desse tema, tá? Por quê, né? 7 elementos das infinitas possibilidades. Até algumas pessoas me perguntam aqui, né? Patrícia, você fala muito sobre infinitas possibilidades e realmente infinitas são as possibilidades. Basta você seguir algumas orientações, trazer para sua rotina, né? Para o seu dia a dia e vivenciar cada coisa. Porque... você não tem que se permitir algumas coisas, ter a consciência daquilo e não praticar, né? Se requer uma ação para ter algum resultado. Então, se você traz para sua consciência de que se você manter, né, eu paro um pouquinho porque eu tenho que saber como colocar aqui, né? Se você trazer para sua vida e tomar como uma
rotina, né, agregar realmente na sua vida, você se abre às infinitas possibilidades. Isso é fato, tá? Então a gente falou do primeiro elemento, que é a gratidão. Agradeça tudo e todos, né? Não só as coisas boas que acontecem na sua vida, mas também as coisas interessantes que acontecem na sua vida, porque isso te traz um aprendizado. Então, quando você consegue, né, trazer e incorporar isso no seu dia a dia, a gratidão, ela transforma moléculas dentro do nosso corpo. Então, as coisas vão realmente acontecendo. Mas você tem que realmente, não é só falar assim, ai, gratidão, gratidão. Não, é vivenciar a gratidão. É de dentro para fora que vem essa gratidão. O segundo elemento é a aceitação. É aí que pega mais profundo no ser humano, porque é uma coisa bem desafiadora, porque muitas pessoas, e nós crescemos, né, pautados no certo e no errado. Mas verdade, existe certo e errado? Não existe certo e errado. Às vezes o que é certo para mim não é para você e vice-versa, e tá tudo bem. Cada um com seu ponto de vista. E se cada um souber respeitar o ponto de vista de cada um, as coisas vão ser mais leves e as infinitas possibilidades vão se abrir, tá? Então, é a coisa mais desafiadora de se trabalhar, mas é um processo. E se você incorporar isso na sua vida, o segundo elemento, aceitação, você vai se abrindo cada vez mais às infinitas possibilidades. Terceiro elemento é a permissão, se permitir a algo, né? Que foi o tema da nossa live de domingo passado, né? Então, se permitir a tudo, a vivenciar coisas novas, se permitir errar também, né? E aí você percebe que uma coisa vai puxando a outra. Então, por isso que são os 7 elementos das infinitas possibilidades. Gratidão, aceitação, permissão. E hoje a gente vai falar um pouco sobre vulnerabilidade. Verdade? Em quais momentos, em quais situações você voltou aqui pra mim? Dá um joinha, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo aqui? Apareceu uma mensagem aqui, mas eu vou continuando, tá? Mas me dá só um joinha aqui, se tá tudo beleza, se vocês estão me ouvindo certinho, tá bom? Opa! Maia, aí? Voltou. Beleza, maravilha. Então, eu faço alguns processos de você fechar os seus olhos e você realmente se despir, tá? Quando a gente tira, né, a nossa roupa, isso é uma vulnerabilidade. E vulnerabilidade, muitas pessoas falam da boca para fora, eu não tenho problema de falar sobre todos os assuntos e tal, mas no fundo, a gente ainda não se permite, ó lá, tá? Uma coisa puxa a outra, não se permite ser vulnerável. E vulnerabilidade abre infinitas possibilidades, tá? O que é a vulnerabilidade, então? Até eu gosto muito do livro, né? A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E também tem lá no YouTube, se vocês quiserem pesquisar, tá? Sobre ela é fantástica, maravilhosa. E ela fala muito, né, sobre essa vulnerabilidade. A vulnerabilidade de você realmente baixar todas as barreiras do universo e falar sobre o que mais te machuca. Falar sobre suas sombras, né? E muitas pessoas não se permitem falar disso, né? A vulnerabilidade tá muito ligada ao autoconhecimento, né? E à inteligência emocional. Quando você é vulnerável, você permite trabalhar exatamente a causa daquele problema que tá te fazendo infeliz, que tá paralisando sua vida, que tá bloqueando as suas criações, tá? Eu vou citar alguns exemplos aqui para, né, trazer para consciência várias coisinhas sobre a vulnerabilidade. Eu atendi uma pessoa uma vez, né, que começou um processo do Empodera Coaching comigo. E para mim, eu tenho, assim, muita tranquilidade, porque para mim, né, não existe concorrência, tá? Existe espaço para todo mundo. Então, para mim,
Indicar pessoas para outros profissionais que fazem a mesma coisa que eu faço, para mim é tranquilo, tá? Por quê? Porque eu sinto que a minha cliente, o meu cliente, precisa da energia dessa outra pessoa. E cada vez que você se permite, né, trabalhar as questões com essa profissional, com a outra profissional, com a outra profissional, cada profissional vai te trazer clarezas diferentes também, porque são energias diferentes. Então, tudo que a gente vai trabalhar, né, na parte de terapia, do coaching, tem algo relacionado ao meu sistema também. E aí, quando você se permite procurar outra profissional, tem coisas relacionadas ao sistema dela também. E assim sucessivamente. Então, para mim, não existe competição. E aí a gente, né, leva isso para todas as áreas profissionais. Não existe competição na medicina, não existe competição na engenharia. A competição tem que ser você com você mesma, né? Seja a sua melhor versão todos os dias. Compita, então, né? Existe essa palavra? Isso é vulnerabilidade, tá? Errar, né? A coragem de ser imperfeito, tá? Por isso, olha só, energia, né? O que a gente tá falando. Então, se você vai competir com alguma pessoa, compete com você mesma, né? Não compete com outra não, porque isso... Primeiro, você pode se frustrar, né? Segundo, não tem concorrência, gente. Existe espaço para todo mundo. E se você olha de uma forma diferente para tudo isso, isso também te abre infinitas possibilidades, tá? Então, eu vou falar sobre um exemplo aqui. Comecei um processo do Empodera Coaching com uma lindeza, né? Não vou citar nomes aqui, para não expor. E aí surgiu um curso, né, para nós fazermos, enfim. E nós fomos juntas. Olha, o que mais é possível, né? Como pode melhorar. E aí nesse curso, e quando eu vou para os cursos, tá? Eu realmente baixo todas as barreiras da vida, do universo para mim. Oi, Sá, boa noite, lindeza. Estamos na era de se unir, é isso aí, amada. Olha lá, Sabrina, uma lindeza querida. Fiz, né, o retiro do Sagrado Feminino com ela, aonde a gente se uniu, aquele poder daquela energia do feminino, sem nenhum ponto de vista, sem nenhum julgamento. Ela faz constelações maravilhosas também. De forma alguma é minha concorrente, né, Sá? Nós podemos criar infinitas possibilidades juntas, né? E o que mais é possível. E fui convidada também, tá? Aí é um outro assunto, a gente vai fazer live sobre isso também, a participar de um retiro em São José do Rio Preto, né? Próximo ali em São José. A gente tá vendo ainda o local certinho para depois divulgar, mas a gente vai fazer uma live a respeito disso. Tá vendo? É isso, gente, é isso, tá? E aí, voltando ali pro exemplo. Beijo, lindeza. Voltamos pro exemplo. Exato. E você é Mara. Lindeza, você também é maravilhosa. E aí, o que acontece? Olha só, eu, né, com a minha cliente, baixei todas as barreiras, porque para mim não tem ponto de vista, porque eu sou a terapeuta e ela é a cliente. Não existe isso. Nós somos humanas, nós precisamos nos unir para olhar para as nossas questões juntas, né, para se reerguer e ter aí uma vida mais leve e divertida. E aí, eu não tive ponto de vista, eu me entreguei no processo, né, e no curso para, enfim, atualizar tudo o que fosse possível naquele momento, tá? E aí, o que acontece? Talvez, né, isso não é um julgamento, é uma constatação, porque depois a gente trabalhou tudo isso lá dentro do Empodera. Talvez ela criou algum ponto de vista de que ela não poderia realmente se abrir, né, se rasgar, se despir para que tudo pudesse acontecer de uma outra forma, né? E aí ela voltou desse curso com vários conhecimentos, muita consciência demais. Só que aí a gente teve que ver algumas outras questões dentro do Empodera, porque ela, no ponto de vista dela, ela confiou em se despir somente para uma profissional do que em grupo. E tá tudo certo, tá? Não tem erro nisso.
Mas o que eu quero trazer com esse exemplo? É que muitas vezes a gente se propõe aí... Ali voltou, dá um joinha. E aí, Sá, voltou? Dá um joinha aqui pra mim, tá? Tá chovendo aqui onde que eu tô, então às vezes isso daí interfere também, tá? Então é isso, gente, tá? Pra você, se permita. Olha só como que é uma sequência, né? A gratidão, a aceitação, a permissão e a vulnerabilidade de ir para o lugar e se entregar de corpo e alma, sabe? Para você resolver as questões que você requer resolver. Agora, se você não é tão vulnerável assim, né? Não baixa todas as barreiras e se entrega como deveria se entregar, vai ser resolvido aí, enfim, até a página 30 talvez, né? Não tem certo e errado nisso. Tem a clareza e a consciência que vocês precisam ter para que vocês se permitam viver na vulnerabilidade para se abrir às infinitas possibilidades, tá? Na sua vida. Uma outra coisa também, né? Que nem a Sabrina tá aqui pra, né? Não deixar eu mentir, vamos se dizer assim. O último processo que eu passei, né? Que eu me permiti foi do sagrado feminino, né? A força da vida, com a Sabrina e mais, enfim, várias mulheres espetaculares, profissionais que conduziram cuidadosamente, carinhosamente todo esse movimento do sagrado feminino. E o que aconteceu? Eu entrei em permissão e eu fui disposta a resolver tudo que fosse possível resolver naqueles dias que eu vivi, né? E eu realmente vivi intensamente. Então, eu realmente fui vulnerável para esse encontro, né? E muitas coisas, muita consciência eu obtive em tudo isso. Tá? Então, falar de vulnerabilidade não é uma coisa tão fácil assim. E eu sei, gente, porque assim, tantas pessoas que eu atendo que chegam, né, com o julgamento, com o pré-julgamento do que a profissional vai pensar se ela começar a falar das fraquezas, dos fracassos, da infância, dos traumas, dos dramas, porque envolve muita coisa. Mas ser vulnerável é você realmente ter a coragem. Por isso que esse livro da Brené Brown é perfeito, tá? É a coragem de ser imperfeito. Porque, na verdade, nós somos perfeitos aos olhos do Criador, né? Mas todo mundo erra, gente. Todo mundo tem as suas imperfeições. E talvez a pessoa mais bonita, mais cuidada, aparentemente, externamente, é a que mais precisa ser olhada e vulnerável com ela mesma para tratar as questões, as sombras, né? Lá, aquela coisa que mais incomoda ela internamente. Isso não é uma coisa tão fácil assim. Eu reconheço que não é uma coisa tão fácil assim. Hoje, né? Depois desse... vai para 7 anos que eu tô nessa caminhada de autoconhecimento, de desenvolvimento, me especializando cada vez mais em comportamento, empoderamento feminino. Hoje eu consigo falar sobre todos os temas que for possível, né? Mas não era uma coisa tão fácil para mim. Então esse é o meu processo e cada um tem um processo e cada um vai no seu tempo, do seu jeito e da sua maneira encontrar. E aí, se você, né, que me segue, que enfim, tem disponível aqui em todas as minhas redes sociais os vídeos sobre os 7 elementos das infinitas possibilidades, as lives que eu tô fazendo sobre esses elementos, falando um pouquinho de cada tema também. Se você trouxer isso para sua vida e praticar, se requer praticar, né? Porque sem ação não tem resultado, você vai ver. Não precisa, ela falou, ela tá certa. Não existe. É o seu processo. Mas se você olhar para isso e trazer isso para sua vida, eu tenho certeza absoluta que assim como eu estou vivendo hoje uma vida
totalmente mais leve, mais divertida, mais consciente, né? Mais empoderada de mim mesma, eu tenho certeza que você também, no seu processo, no seu tempo, do seu jeito, também vai conseguir isso para sua vida, tá? Combinado? E aí, falando mais um pouquinho aí, e aí, lindezas, tem um monte de gente entrando aqui, Lu, João, Dr. Paulo, olha só quanta gente, boa noite todos vocês. E aí, me conta um pouquinho, se vocês que estão ao vivo aqui, né, vamos lá praticar a vulnerabilidade? Escreve aqui pra mim, em quais situações você já se permitiu ser vulnerável, né? Então, assim, muitas pessoas que me acompanham, que estão ao vivo na live também comigo, né? Algumas sim escrevem algumas coisas, algumas ficam um pouquinho travadas, e depois que a live acaba, vai lá no direct, tira sua dúvida, tudo. Tá tudo certo, eu respeito todo esse processo. Mas como seria você ser vulnerável com você mesma, né? E escrever aqui, porque talvez a sua dúvida seja dúvida de outras pessoas também. E talvez agora você não esteja na live aqui ao vivo comigo, mas vai ver essa live em algum momento. Escreve ali embaixo também. Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, olha que interessante, essa dúvida era minha também. Olha, que legal, né? E aí eu respondo lá e a pessoa traz clareza para outra também. E assim a gente vai compartilhando e contribuindo com a vida do próximo também, né? E aí o que acontece, né, gente? Sobre a vulnerabilidade, ó lá. É isso aqui, ó. Tá vendo? Vulnerabilidade é a coragem de ser imperfeito. Porque para muitas pessoas, eu tenho que aparecer, né? Eu tô ao vivo aqui com vocês. Então eu tenho que aparecer ao vivo perfeita. E às vezes a pessoa fica até robotizada. Ah, é assim, é assado, eu não posso tomar uma água, eu não posso borrar um batom, eu não posso falar, né, de uma forma assim, eu não posso aparecer sem esmalte. Eu já falei algumas outras coisas a respeito disso em outras lives, né? E eu tenho que ser perfeita e parecer perfeita, mas verdade, o seu dia a dia é assim, perfeito? Isso é vulnerabilidade, mostrar quem realmente você é. Ser vulnerável é realmente ser capaz de ser quem realmente você é. E a vulnerabilidade é o centro, né, da vergonha e do medo. E as pessoas não são tão vulneráveis na vida porque tem os bloqueios do medo. Medo do julgamento, né? A vergonha de aparecer nas câmeras, a vergonha de falar em público. A pessoa tem o dom da palavra, mas ela trava quando vai falar em público. Por quê? Porque o medo do julgamento. Vai que eu erro, vai que não dá certo, né? E aí, se eu fosse me prender a esses medos, né, do julgamento, da vergonha, eu não crio infinitas possibilidades para minha vida. Eu mesma, esses dias, depois aí, né, eu falei bastante aí do Sagrado Feminino, depois que eu vim do Sagrado Feminino, desse movimento todo, eu gravei lá um Reels, né, achei super bacana e eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou gravar. Aí gravei e tal, mas na hora de escrever, ao invés de sair retiro, saiu retido, né? Alguma coisa assim, um errinho de português. Aí, né, a minha assessora pegou e falou assim, Patrícia, né? E tá no papel dela, né? Tá na profissão dela, né? Me trazer a consciência disso. E ela falou assim, nossa, saiu errado, refaça. Eu falei, de forma alguma, porque deu um trabalho para fazer mas eu quis, né, eu escolhi fazer esse Reels. Depois eu disponibilizo aqui, tá, para vocês ali nos stories, para vocês verem do que eu tô falando. E aí eu falei assim, de forma alguma, não vou fazer de novo nem a pau, vai ficar assim mesmo, as pessoas vão entender, algumas nem perceberam, outras que são mais detalhistas, mais perfeccionistas, realmente perceberam, mas o que mais é possível, como pode melhorar, um monte de pessoas já tinham visto e comentado. Eu falei, de forma alguma vai ficar desta forma, do jeito que tá. Gente, qual o problema? Todo mundo erra.
A coragem de ser imperfeito. E a coragem, né, é a coragem, coragem, né? Cor, né, significa coração. Agir pelo coração, coragem. Então, sai do mental, do certo e errado, do pode e não pode, do se você fala ou não errado, você tropeça nas palavras. Uau, o que mais é possível? Não é isso? Porque eu oriento, é óbvio, né? Mas principalmente a minha menina gosta muito de comer com a mão. É uma fase, né? São fases que a criança passa e que muitos pais não entendem. Mas é o sensorial, as crianças precisam muito do sensorial. Só que quando vai em algum restaurante, né? Aí ela acaba querendo comer da mesma forma. E aí é questão de orientar. Mas por que ter vergonha, né? Por que ter vergonha? As crianças são as criaturas mais vulneráveis da face da terra, porque elas não têm ponto de vista, tá? As crianças nascem sem preconceito, gente. As crianças compram os preconceitos e as crenças dos próprios pais, tá? As crianças têm o poder, tá? E isso é um fato verídico, tá? A criança, tá? Criancinha mesmo, que não comprou ainda ponto de vista de pai, de mãe, que não tem aquelas crenças fixas, limitantes na cabeça, ela é capaz de abraçar uma pessoa, um morador de rua que tá cheirando mal, que tá sujo, que tá de qualquer forma que ele esteja. A criancinha é capaz de ir lá, de abraçar, de beijar, de sentar do lado, de dividir o pedaço de pão, de passar a mão no cachorrinho e tá tudo certo. A criança é o ser mais vulnerável que existe na face da terra. Mas quando a gente vai crescendo, nós vamos comprando muitos preconceitos dos nossos pais, muitas crenças limitantes dos nossos pais. E pais, não se sintam culpados por isso, porque vocês também compraram essas crenças, limitações, preconceitos dos seus pais também, tá? Então, por isso que muitas vezes a gente fala dentro da visão sistêmica dessas repetições familiares. E como seria para você olhar de uma forma diferente para isso tudo, como um aprendizado, como uma evolução? E se você escolheu isso na sua vida, parabéns, você pode desescolher e escolher uma outra coisa de agora em diante. Não interessa o que você fez até aqui, mas sim o que você vai fazer de agora em diante. É isso que é ser vulnerável, tá? É não ter vergonha de errar, não ter vergonha de assumir os seus próprios erros, não ter vergonha de levantar e começar do zero, não ter a vergonha e nem o medo de ir para a luta, de aumentar esse volume aí e criar mais possibilidades para sua vida. Isso é ser vulnerável, tá? E aí entra a questão também, né? Eu falei da infância, tudo que a gente vai comprando e tudo que a gente vai passando e tal. E aí a gente entra muito em questão, né, que tá muito, né, no auge do corpo, né? As pessoas querem a perfeição externa no corpo e muitas ainda, principalmente mulheres, rasgam aí uma capa de revista ou levam no celular e querem que o profissional, né, que o dermatologista, o cirurgião plástico, tá, olha, eu quero ficar assim, né? O que mais é possível? Peraí, o que tá faltando aí dentro que você quer, né, camuflar por fora? Não é verdade? Então, assim, nada contra, gente. Eu tenho cirurgia plástica, sim. A mulher tem que se amar, sim. A autoestima eleva, sim. Tem que se maquiar. Tem que fazer tudo o que ela escolher fazer e quiser na vida. Porém, preste bem atenção. Se você não quer camuflar a perfeição externa e tá esquecendo do interno, de ser você mesma, de ser quem você é, né? Então, eu falo assim...
né? Muitas pessoas se baseiam em redes sociais, em revista, aquele corpo perfeito, aquele corpo escultural, lisinho e isso, né? Hoje eu não tenho nenhum ponto de vista. Antigamente eu colocava um biquíni lá, que sobrava uma gordurinha aqui, outra ali e tal. Hoje eu não tenho nenhum ponto de vista. Eu coloco o biquíni que me faz bem, que vai, né, me deixar com uma marquinha legal e tal. E eu não tenho ponto de vista das minhas gordurinhas saltar pra fora, não. E aí, igual uma amiga minha já falou, né? Bem, se você não quer ver celulite, estria, vira pro lado. Porque eu tô aqui, eu vou ficar aqui. Ok? Então é isso. Isso é ser vulnerável. Isso é você. A vulnerabilidade é você não ter vergonha de quem você é, não ter vergonha do seu corpo, não ter vergonha da sua raça, da sua cor, da onde você veio. Aceite. Seja grata. Aceite. Se permita e seja vulnerável com você mesma. Assim você vai, com certeza absoluta e total, se abrir cada vez mais às infinitas possibilidades que esse universo maravilhoso tem disponível para você. Mas se requer você tomar alguma atitude, alguma ação na sua vida para que isso aconteça e fazer com que esses elementos façam parte da sua vida também, tá? Vou ver se tem alguma perguntinha aqui, tá? E aí... se tiver, eu vou responder pra gente ir finalizando, que eu também vou sair com a família aqui pra comer alguma coisinha. Vamos lá. Ai, quanta pessoa, quantas lindezas e lindezos aqui que entraram essa noite. Boa noite. E é isso, gente, tá? Se for leve pra vocês, tragam cada vez mais consciência sobre essa vulnerabilidade. Vulnerabilidade é você poder falar do que você realmente gosta, é poder falar de tudo sobre sexo, relacionamento, trabalho, família. E aí é onde entra a questão de as pessoas trabalhar. Tem pessoas que têm essa vulnerabilidade em trabalhar em grupos e não tem nenhum ponto de vista e se abre, assim como eu, ultimamente, em todos os cursos que eu tô fazendo, eu tô me abrindo, independente se tem gente que eu conheço, se não conheço, e se for pra falar, eu falo. E se você não consegue ainda ser tão vulnerável e se despir, né, energeticamente, tá, gente? E se despir na frente de um grupo, então procure uma pessoa que possa contribuir com você, uma terapeuta, uma psicóloga, alguém que você se conecte e que você possa também se abrir a essa vulnerabilidade para que você lá fora tem disponível para você. Gratidão, lindezas. E se for leve para vocês, seja vulnerável e contribua aí com mais pessoas, encaminhe, curte, contribua aí com a transformação também sua, das outras pessoas, do planeta, né? Se for leve, compartilhe lá no YouTube, aqui no Insta, no Face e o que mais é possível. Bora aumentar esse volume, bora aumentar o volume da vulnerabilidade, ser quem você é, fazer o que você gosta, falar sobre o que você gosta, independente do ponto de vista dos outros. Destrói, descria todos esses julgamentos, todos esses pontos de vista, essas limitações, essas crenças que você comprou em algum momento da sua vida e seja vulnerável primeiramente com você mesma. Seja honesta, vulnerável, se permita, se aceite, seja grata por quem você realmente é e continue, né, a sua caminhada olhando para você primeiramente, sendo vulnerável com você. Gratidão, bora aumentar esse volume aí da vulnerabilidade e criar aí infinitas possibilidades nessa semana abençoada. Gratidão por essa energia, gratidão a todos vocês também que vão ver essa live em algum momento em alguma das redes sociais. Beijo, beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.